Olá, olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, que é muito importante o like, né? Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar, né? Como eu digo sempre, que aquele que andar nela não tropeça, não volta para trás, vai sempre à frente. Rumo a Jesus Cristo, que é o que vai nos dar o direito de entrar nos céus, né? Então, gente, tá um pouco friozinho aqui onde eu moro. Não sei onde vocês moram, tá frio? Aqui tá frio. Então, vou fazer a leitura aqui no meu quarto, né? Tá mais quentinho. Então, gente, sem muita conversa, e bora pra leitura da palavra de Deus. E o último vídeo, né? A última leitura, nós fizemos até o 28 de Isaías. Vamos iniciar aqui no 29. E o texto da palavra fala o seguinte: 29. Profecia contra Judá, infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. E ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatidas, falará de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó, miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. No momento repentino, isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada, com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite, será a multidão de todas as nações, que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejaram contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas, acordando, sente a sua alma vazia. Ou como o ceguioso, que sonha que está a beber, mas, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vós é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá seu livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós todos perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formato disseste do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em um campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos.
E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e o consome. O escarnecedor e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem numa causa, os que armam laços aos que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão, acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, e santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecados a pecados, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e o áspide, ardente voador. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as córcovas de camelo os seus tesouros. A um povo que de nada lhe aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quieto estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós, o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazeis que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitai essa palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, essa maldade vos será como a parede, fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente num momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e, quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vós converterdes, e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis, não antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão a um grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorará mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor, pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes nem para a direita nem para a esquerda, e terás por
contaminada as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada um delas: fora daqui. Então se dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão de novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado passará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto, em todo outeiro elevado, ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebrantura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, e lançando espesso fumo. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações, com peneira de vaidade, e um freio de fazer erras. Estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo, que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma tofete está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como corrente de enxofre, a acenderá. 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muito, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e o livrará, e passando-a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem. A consumirá e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes, e se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. 32. Eis que está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos do que vem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor.
para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos, com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvir a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque um ano e dias virei a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, que estáis tão seguras. Despir-vos e ponde-vos nuas, e cinge com sacos os vossos lombos. Ferirão os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria. Na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos, monteses e para passo dos gados, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso, e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá Saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurado vós, os que semeais sobre todas as águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. 33. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação as gentes serão dispersas. Então, ajuntar-se a vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano sem vergonha, e se murcha. Sarão se tornou como um deserto, e Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palhas, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode as suas mãos, todo o presente. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir, fala de sangue. E fecha os seus olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo, onde o escrivão, onde o pagador? Onde o que conta as torres? Não verá mais aquele povo cruel,
povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derrubada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhum se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. (34) Chegai, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra, e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente, entregou a matança, e os seus mortos serão arremessados, e os seus corpos subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército do céu se gastará. E os céus se enrolarão como num livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o seu povo, do meu anátema, para exercer o juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue, de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra do Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre o seu fumo subirá, de geração em geração será assolada, de século em século, ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos, nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões, e sala para os filhos dos avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus pintões, e os recolherá debaixo das suas sombras. Também ali os abutres se ajuntarão, uns com os outros. Buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará, porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. 35. A grandeza e glória do reino do Messias. 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão. Disto o Eterno exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria. Exultará a glória do Líbano. Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaciam chacais haverá erva com canas
e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizeis a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em que, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confiais naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão? Ele furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse, aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiro para eles. Como, não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe, dos mínimos servos do meu senhor, confiais no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra essa terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra, e destrói-a. Então disse Eliaquim a Sebna, e a Joá, a Rabizaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo, que está sobre os muros. Mas Rabizaque disse, porventura mandou-me o meu senhor, só a teu senhor e a ti, para dizer essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabizaque, pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos enganes, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor a essa cidade. Não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e sai a mim, e coma cada um da sua vide, e de sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de moço, terra de pão e vinhos. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram a cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Aparde? Onde estão os deuses de Serfafaim? Porventura livraram ele a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados, e lhe fizeram a saber as palavras de Rabizaque. Gente, eu vou parar por aqui no 36. Depois a gente começa no 37. Gente, vou parar porque minhas vistas já estão embaçando. Então, esses foram os capítulos da palavra de Deus hoje, né? Nós já estamos
quase na metade de Isaías. Isaías é bem longo. Isaías tem 66 livros. E os capítulos deles são um pouquinho longos. Né? Mas se Deus quiser, logo a gente termina a palavra de Deus. Então, gente, essa foi as palavras, né? Foi os capítulos de hoje. Espero que vocês leiam, que vocês gostem, que vocês gostem de ler a Bíblia, né? Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus, que o Pai do Céu os abençoe grandemente, gente. Vamos levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Aquela que crer será salva. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.